Bora, Fiel, saiu a tabela da Sul-Americana, o grupo do Corinthians, que vai ser um grupo aí um pouco difícil, o Coringão não tem sorte mesmo nesses sorteios dessas competições sul-americanas. E a mídia analisou pra gente os times que o Timão irá enfrentar nessa competição, e claro, no começo não vai ser uma prioridade, porém dependendo do que acontecer no decorrer, pode sim virar uma prioridade pro Corinthians, que é uma competição sul-americana, importante, não paga tanto como a Libertadores, mas a gente quer ser campeão dessa competição também. E comenta aí, depois do vídeo, que você achou desses times no grupo do Corinthians, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada do Corinthians. Não sem mais enrolações, bora pro vídeo. É o seguinte, vamos lá com a Sul-Americana. Grupos da Sula, muitos chamando de Super Sula. Independiente, Guarani do Paraguai, o Nacional Potosí e o Boston River. Com times brasileiros terem escapado do Potosí, que é o mais alto dos times dos 64 é no times. céu, né? 4 mil e tralalá. É. Defensa e Justiça, Universidade Católica, Cerro Largo. Do Equador. Exatamente. E o Vitória, bom lembrar, né? E o tem Vitória, muito genérico, né, na Sul-Americana. que tá nesse grupo aí, viu? Os caras deixaram o Vitória lá em dois Um grupos. grupo equilibrado, hein? É, equilibrado. Católica de Quito, Defensa e Vitória vão brigar pelas vagas. É bom lembrar que o primeiro passa e o segundo vai para repescagem com os terceiros Terceiro colocados da Libertadores. Esse grupo da é difícil. Libertadores. América de Cali, Huracan, Racing, o Uruguaio e o Corinthians. Tá complicado pro Timão? Você fala já já. Esse grupo é difícil. Fala já já. Pegou o Racing do Uruguai de novo, né, É. o Corinthians, né? Grêmio, Godoy Cruz, Esportivo Luquenho e o Atlético Grau. Cruzeiro, Palestino, União Santa Fé e o Muxuc Runa. Grande Muxucuna. É o Muxucão? Eu não conheço bem a história do clube. O Chucão da Massa. Da massa. Eu vou te contar a história já já. Obrigado. Fluminense, União Espanhola, Once Caldas e o San José. Viagem pra Oruro. É, não é fácil. Viagem chata pra Oruro. Que delícia. Lanús, que já ganhou essa competição. Olha o Vasco aí, ó. Puerto Cabello É o meu time na Venezuela. e o Melgar, do Birner também. Torço para o Puerto Cabello. Melgar é o atual líder do peruano. Atlético Mineiro, Caracas, que já esteve na Libertadores em grupo com o Atlético Mineiro Ano passado. recentemente. Cienciano e o Deportes Iquique. Altitude em Cusco contra o Cienciano, o primeiro campeão da Sul-Americana em 2004. Esse jogo, por exemplo, dá pra dar aquela poupadinha. 3,300. Dá pra dar poupadinha em É, Cusco. esse é um grupo de 3,390, logística chata para Caracas Brasil. e para Cusco, mas tecnicamente é um grupão para jogar. É um grupo bom. É o, né? melhor, o grupo pra mais passar em primeiro. acessível da Sul-Americana do ponto de vista técnico. Mas me pareceu que você teve uma certa preocupação com o Corinthians. né? Assim, o América de Cali é cabeça de chave. O América de Cali vem fazendo, assim como o Atlético Nacional, falamos da Libertadores, uma boa campanha. Depois de ter passado anos e anos no ostracismo, né? Vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Colombiano. O Huracan vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Argentino. 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota só. É isso, tem jogado bem. E o Corinthians, a gente não sabe como é que ele vai lidar com essa fase de classificação, essa primeira fase da Sul-Americana, olhando para o Campeonato Brasileiro. Então, levando em consideração que passa um e o segundo vai para playoff, é um grupo com armadilhas. Eu não consigo cravar que o Corinthians vai passar em primeiro. Eu acho que tem disputa aí. É o melhor time da chave, isso. mas tem disputa aí. Porque se você afirmasse, o Corinthians vai com sua força principal em todos os jogos da Sul-Americana, eu acho que aí a chance de Mas passar vai em sofrer primeiro no Brasileiro. Era exatamente. A gente viu ano passado como custou pro Corinthians no É Brasileiro. isso, exato. E aí, assim, Saiu da Sula, a questão é que- esse é um planejamento mais difícil. No caso do Corinthians, é mais difícil de fazer. Sim. Por conta da dificuldade, entre aspas, do grupo, eu acho que não é um planejamento tão simples. Porque eu olho para o grupo do Atlético, para a dificuldade de logística, para a qualidade que o Atlético tem, potencial que tem, para o que pode fazer no Brasileiro, eu, sendo um gestor do Atlético, eu não teria muita dúvida de, na fase de grupos, olhar especialmente para o Campeonato Brasileiro. Não quer dizer, evidentemente, que na hora que você chega numa fase aguda, em quartas de final, aí você pode mudar. Aí você pode começar a olhar de outro jeito. Mas acho que dependendo do quanto é acessível a sua fase de grupos, faz sentido você falar, não, agora meu foco é no A gente Brasileiro. não pode esquecer que nas duas últimas Sul-Americanas, o Corinthians, mesmo quando estava com o Luxemburgo, Sim. e na última, o Corinthians foi levando do jeito que dava. Isso. E foi passando. Chegou na semifinal. Aí você chega na fase decisiva, semi,
e final, cara, aí você abraça e vai, Isso. né? O São Paulo fez isso também, né? É pra isso que... Aí tudo bem. Sim. Aí tudo bem. O Luxemburgo pedia pra perder de todo jeito não. e o time não perdia. E numa dessas... É verdade. Botou os meninos, botou o Implorava Moscardo, pela descobriu o derrota. Moscardo. Descobriu o Moscardo, né? O Moscardo não saiu mais. Então, eu vejo desta maneira. Estrategicamente, o clube precisa definir como ele vai se comportar. Isso vale para todos, de Libertadores e Sul-Americana. Como eu vou me comportar aqui? Não, vamos levando tudo, vamos ver como acontece. Esse é um perigo, né? Então, mas o raciocínio... Sem ter uma estratégia raciocínio clara. usado por São Paulo, pelo Jean, que deve priorizar as Copas, não vale também para o Corinthians? Então, quando você prioriza a Copa, isso quer dizer que você pode voltar para a Sula no ano que vem. Sim. E o Corinthians tem time para brigar por vaga direta na Libertadores. Exatamente. Tem que brigar por vaga direta. Exatamente. O primeiro objetivo do Corinthians tem que ser brigar por vaga direta na Libertadores. Via brasileiro. Via brasileiro. Não, e eu acho, Birner... Eu concordo com você. Eu tenho essa lógica de que tem os times que podem olhar para as Copas, mas acho que mesmo esses times, a depender do grupo, e aí entra a questão que o Zupac está falando, mas mesmo esses times que dizem vou priorizar as Copas, o que eu quero dizer, priorizar a Copa é assim, na hora que você vai jogar uma Copa do Brasil não tem discussão, você vai com o seu time principal, se a sua prioridade são as Copas. Mas mesmo quem prioriza a Copa, na Sul-Americana, a depender do grupo em que ele está inserido, eu acho que está muito bem para você. Não, tudo bem, minha prioridade são as Copas. Mas... Só que assim, nesses jogos aqui, nessa fase contra esses times... É que o Corinthians eu posso... caiu num grupo difícil. Exato, exato. Por isso o dilema que o... Vão ter 2 reencontros no grupo do Corinthians. No Huracan está o Cantilho, ex-volante do Olha Corinthians. isso. E no América de Cali está o Quinteiro, que foi carrasco do Corinthians pelo Racing na última Sul-Americana. O Quinteiro teve que voltar para a Colômbia, problemas familiares. O Quinteiro não é um cara muito simples, né? Voltou para o América de Cali e lá está jogando bem. América de Cali, que é o clube que projetou para o futebol o Fred Rincon, ídolo do Corinthians. O Rincon foi velado, inclusive, no estádio do América de Cali. São algumas temáticas interessantes. Lembrando que o América foi eliminado nos pênaltis pelo Atlético Nacional. Sim. Né, na fase que está, ou seja, foram confrontos bem equilibrados Não foi pelo América. pelo Não Júnior tô errado? Barranquilha? Não foi o Júnior Barranquilha não que não passou. O Atlético Nacional. O Atlético Nacional, é E- isso. Só aqui pra gente encaminhar aqui pro fim. Quanto tempo a gente ainda tem, ô Silvânio? Uns 4 minutos? Tá bom. Então vem cá, sobre essa ótica aqui. Qual brasileiro deveria levar mais a sério a Sul-Americana? Precisa mais da Sul-Americana? Tem necessidade de um título ali? O Vitória a gente sabe que seria um grande feito pro Vitória, certo? Como foi pro Fortaleza chegar à decisão, quase ganhar. O Vasco, que não ganha um título há tanto tempo, um clube gigante como o Vasco. O Vasco tem que se preocupar primeiro e não cair no Brasileiro. Concordo. Então, assim, a Sul-Americana ela vai ser prioridade ou não para os clubes depois. Agora, não dá para nenhum clube desses envolvidos olhar para a Sul-Americana e chamá-la de prioridade. Talvez a temporada possibilite que você olhe para ela dessa Eu forma. acho que o Grêmio pode dividir, por exemplo, a Sul-Americana com o brasileiro, dependendo da rodada especificamente. Mas é difícil, porque a gente não sabe o que os times vão fazer no Brasileiro. O Cruzeiro tem o Palestino, por exemplo, a gente falou lá, Colo-Colo, o Palestino é líder do Campeonato Chileno. Sim. Tem uma... E o Mochuque Runa, que é um time de uma... A Mochuque Runa é uma... por favor, curiosidade sobre o glorioso eu anotei Mochuque aqui. Runa. É uma organização de inclusão dos indígenas. Uma organização legal. indígena. Legal. Era uma tribo e foi uma organização para que fossem incluídos os indígenas no Equador. E, inicialmente, só pessoas de povos originários poderiam jogar no Mochuque Runa e depois foi aberto para outros cidadãos. História bonita. Ele só tem um probleminha sul-americano, né? Se vai um só. É isso. Então a gente poupa isso aqui, aí. poupa ali e tal, mas se for o segundo... Se for o segundo, Aí, você pode seguinte, pegar uma pedreira, um terceiro da Libertadores se difícil. tem mais partidas. Pra E dá mais Também. dá uma Também turbiradinha no calendário. O aqui. calendário já está tranquilo, o calendário. Então a vida só vai piorar se você... Porque assim, a chance de ser eliminado é grande e ainda tem mais jogos. Quando você deveria reduzir, você vai aumentar. E a Sul-Americana tem uma logística pior que a Libertadores, porque como não são os principais times do país, geralmente são times que não são das capitais. Aí a logística já é mais chata de chegar. E eu não, assim, até não me surpreenderia, né? Eu falei, começando, ao falar da Libertadores, falei, olha, eu acho que dá para todo brasileiro passar, claro que você tem uma dúvida maior em Inter e Bahia e tal. Aqui, apesar da gente dizer que se todos esses brasileiros tratarem a competição como prioridade, todos eles avançam, como isso não vai acontecer, como isso não deve acontecer,
eu não ficaria nada surpreso se a gente tivesse brasileiro caindo antes da próxima fase, da fase de mata-mata, vamos dizer assim. Sim. Que seja até cair na repescagem, mas acho que é bem possível que isso aconteça. Final, eu hein? olhando para aqui, vejo brasileiro e Copa do Brasil, para mim, prioridade. Eu deixaria a Sul-Americana na terceira posição das prioridades, tranquilamente. É isso. Pela Muito questão bem. de preferência dos torcedores e financeiras, eu entendo o Calçade, mas eu acho que um título sul-americano, para quem pensa em futebol, ele dá mais exposição à questão esportiva no continente do que dá um título de Copa do Brasil. Obviamente, aqui dentro a Copa do Brasil é muito maior. Mas dá prejuízo. Falar de Sul-Americana também, a gente tem na tela todos os grupos, a gente pode pontuar os brasileiros para a gente já deixar claro quem pega quem. Então, o Vitória está no grupo B de bola, com Defensa e Justiça, Universidade Católica e Cerro Largo. O Corinthians encara América de Cali, Huracan e o Racing Uruguaio. Aí temos também o Fluminense com União Espanhola no grupo F, com União Espanhola do Chile, Once Caldas e o San José. O Vasco cai no grupo com Lanús, Puerto Cabello e Melgar. E o Galo, o Atlético Mineiro, está no grupo H com Caracas, Cienciano e Deportes Iquique. E no grupo D temos o Grêmio, né? Com Godoy Cruz, Esportivo Luquenho e Atlético Grau. Né? No grupo E, Cruzeiro, Palestino, União e Muxucruna. Então, times grandes, né, Elton? Times de peso, campeão da Libertadores, inclusive Corinthians, Atlético Mineiro, Grêmio, times gigantes disputando essa Sul-Americana. Quem se deu bem, na sua opinião, nesse sorteio? Sem contar o Fluminense, o Cruzeiro, o Vasco, equipes que ganharam a Libertadores, né? E que conseguiram... Então, são 6 campeões da Libertadores, né? Talvez seja a Sul-Americana mais Libertadores da história, né? Porque você tem o Independiente, o maior campeão, você tem o Defensa e Justiça, que foi campeão da Sul-Americana recentemente, campeão da Recopa, né? Você tem equipes muito tradicionais disputando a Sul-Americana. Começando pelo grupo do primeiro brasileiro, né? Que seria o Corinthians, né? O grupo C. Aliás, o Vitória está no grupo B, e eu acho que o Vitória tem uma dificuldade muito grande, que é a Universidade Católica em Quito. Tem um Defensa e Justiça, que é o favorito do grupo, e a Universidade Católica em Quito talvez seja o desafio mais difícil para o Vitória tentar brigar, quem sabe, né, pela primeira posição ou um segundo lugar para ir para os playoffs. O Corinthians tem o América de Cali, talvez o maior desafio, o Huracan não, né? O Huracan nos últimos anos, inclusive, sendo a equipe que consegue se classificar para a Sul-Americana pelo promédio do Campeonato Argentino, mas acho que o Corinthians consegue passar. Eu acho que o grande desafio é o América de Cali. Pega mais um Racing, um outro Racing, né, nesse grupo. Acho que o desafio é o grande América de Cali. O Grêmio é para passar em primeiro, né? Até acho que a prioridade do Grêmio deve ser a Sul-Americana e o brasileiro, né? Com Godoy Cruz, o Luquenho e o Atlético Grau. Dá para passar em primeiro, assim como o Cruzeiro, né? Que eu acho que tem um grupo bem tranquilo com Palestino, União e o Runa. E o Cruzeiro, na temporada passada, conseguiu passar com tranquilidade, chegar à decisão. O mesmo vale para Fluminense, e eu acho que Fluminense e Atlético, Edu. O Atlético tem a questão da logística também, vai a Caracas, Cienciano, né, jogar no Peru. Acho que o Atlético tem viagens complicadas, mas é para passar em primeiro. E o Vasco tem o Lanús, que eu acho que é o grande desafiante. E o Vasco também vale para o Vasco o que eu falei para o Grêmio. Acho que é importante o Vasco também olhar para a Sul-Americana com muito carinho, né? Acho que vai ser também uma competição, quem sabe, né, para colocar de novo o Vasco no protagonismo do futebol sul-americano. Como eu falei, né? Foi campeão da Libertadores. É um custo mais na Libertadores, inclusive. Então, acho que são grupos bem equilibrados. Acho que desafios diferentes, mas grupos que os brasileiros podem passar. No caso de Vitória e Vasco, né? Tem esses desafios. E Corinthians tem alguns desafiantes que podem complicar o caminho dos três. Mas é possível se classificar, pelo menos, né? Para os playoffs, quando se enfrentam os clubes que vem da Libertadores, né? Os terceiros colocados da Libertadores. Vale lembrar, né? O primeiro se classifica diretamente, o segundo de cada grupo enfrenta quem vem da Libertadores, né, Elton? Exatamente. Os terceiros colocados da Libertadores têm vagas garantidas nos playoffs da Sul-Americana, enfrentando os segundos colocados uma fase antes, né, das oitavas de final da competição. Agora eu fico pensando aqui, a gente pode até colocar o grupo do Corinthians na tela, como o Corinthians vai encarar essa Sul-Americana, né? O Corinthians, em outros anos, foi com equipes mistas,
mas acabou avançando, né? A gente viu no ano passado, parou na semifinal contra o Racing, que acabou campeão. Mas ali, a hora que chegou na final é que, nas fases mais agudas, que começou aí com o time titular, né? Agora vamos ver o Corinthians como vem esse ano, né? E depende muito do que vai acontecer também nessa final do Campeonato Paulista. Mas vamos ver como vem o Timão aí, né? Se vem com essa vitamina de um título paulista ou não também, né, Elton? Eu acho que o Corinthians deve seguir o mesmo caminho das temporadas passadas, né? Eu acho que vai olhar para o Campeonato Brasileiro com muito cuidado, porque na temporada passada passou sufoco, conseguiu chegar à final da Sul-Americana, ou à semifinal da Sul-Americana contra o Racing, colocando o time misto contra o Fortaleza, venceu o jogo no Castelão e aí percebeu, opa, dá para ir mais longe. Mas não era prioridade do Corinthians naquele momento. O próprio Emiliano Dias, né, o filho do Ramon Dias, falava que a prioridade era o brasileiro. E como temos agora a primeira fase espremida, né, Edu, antes do Mundial de Clubes, isso vale para o Fluminense, que vai disputar o Super Mundial e está na Sul-Americana, imagino o brasileiro como prioridade para muitas dessas equipes, porque vai ser um calendário bem espremido, né, até junho, quando tem essa pausa de um mês praticamente para o Super Mundial. É isso, daqui 2 semanas então a bola rola nas principais competições sul-americanas. Você vai ver tudo com a gente aqui nos canais ESPN e Disney+. Então é isso, Rafael. Essa foi a análise da imprensa, da mídia aí sobre o grupo, sobre a Sul-Americana em geral e o grupo do Corinthians, cara, América de Cali, chato, hein? O Quinteiros que jogou, tava pelo Racing ano passado, que eliminou a gente na semifinal, tá na América de Cali, um clube grande também da Colômbia, hein? Esses caras perseguem a gente, vai ser difícil principalmente lá. O Huracan é um time argentino, o Cantillo, que era do Corinthians, tá lá. Eu não conheço o time dos caras, porém, se tratando de argentino, a gente sabe como funciona, os caras são catimbeiro. E o Coringão vai estrear contra eles em casa. Então, primeiro adversário do Corinthians. E o Racing do Uruguai, que a gente jogou ano passado, né? Ano passado, retrasado, não lembro ao certo. Mas é um time fácil, é um time que dá pra ganhar os 2 jogos tranquilamente. E tentar se classificar, principalmente em primeiro nessa competição, porque em segundo você cai nos playoffs, então aí você já coloca mais um jogo no seu calendário. Então, se classificar primeiro é muito importante para você já cair direto nas oitavas de final contra o time aí que vier da Libertadores ou não. Então, o Coringão provavelmente nos primeiros jogos colocará o time reserva, aquela mesma modo que o Coringão fez ano passado. Nos primeiros jogos, time reserva, e conforme for avançando, começa a colocar o titular. Ano passado, se eu não me engano, o Corinthians realmente começou a utilizar o time titular só na semifinal. Porque eu lembro que nas quartas de finais contra o Fortaleza, era o time reserva, tanto que o Coronado ali, o Thales Magno, era o time reserva e a gente conseguiu chegar na semifinal. Porém, esse ano a Sul-Americana vai estar bem difícil, hein? Praticamente uma Libertadores, como disse aí o pessoal da imprensa. Cara, Cruzeiro, Grêmio, Atlético Mineiro, cara, então vai ser uma competição bem difícil. Não vai ser como nos outros anos que só tinha time bem inferior sul-americano aí, que realmente dá uma visibilidade legal. Se você ganhar, você disputa aquela Recopa, né? E eu não sei se esse ano teve o campeão da Sul-Americana contra o campeão da Liga Europa lá na... Eu não sei, nos outros anos tinha isso daí. Depois eu vou dar uma olhada e falo pra vocês. Então é isso, comenta o que você achou do grupo do Corinthians, deixa seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.